Graça e paz, boa tarde a todos. Meio-dia e 20, 18/9 de 2025. Bem-vindo a mais uma live do Pastor Cido Melo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto está em 2 Timóteo 3, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si próprio, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Amém, meus amados irmãos. Irmãos, a Bíblia tudo que Deus deixou para nós está escrito na Bíblia. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. Por que nós às vezes somos enganados? Porque nós não abrimos a palavra de Deus. Tem pessoas que não têm o costume de abrir a Bíblia. Tudo que você precisa está aqui. Deus deixou para nós. A Bíblia, ela tem autoajuda. Tudo que você precisar para a sua vida em todas as áreas, a Bíblia, ela tem a resposta. Os dias são maus mesmos. Por que eu li esse versículo que está em 2 Timóteo 3? A gente vê tanta injustiça, o que está acontecendo, não só no Brasil, não só no mundo, de às vezes até pessoas que dizem ser cristão. Porque eu sempre ensino assim, porque crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Agora, ser cristão é mais difícil, porque cristão é aquele que professa a fé, acredita que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz por todos nós. E eu vejo crentes, pessoas desejando mal uns para os outros, até desejando a própria morte um dos outros. E não é assim. Por isso que aqui a palavra fala. A gente sabe disso, que nos últimos dias os tempos iam ser difíceis. Jesus alertou nós também nos sermões da montanha, que nos últimos dias ia ser assim. Mas o que eu fico perplexo com pessoas que até carregam a Bíblia debaixo do braço, frequenta uma igreja e desejando mal um do outro. E não é assim, irmãos. Depois eu quero compartilhar mais um texto que Jesus falou para nós, que está em Mateus. Mas João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nunca errou, né, irmãos? Um dia. Só Deus sabe de onde você foi tirado quando você era criatura, quando você não era crente, o que você fazia, o que você era. Precisou alguém ali, através do Espírito Santo, pregar para você, para te resgatar, para que você conhecesse o Senhor Jesus Cristo. Você era criatura, você não entendia o que estava acontecendo. Mas hoje você entende. E eu vejo pessoas desejando mal, irmãos. O nosso país está um caos. Porque tem pessoas que não entendem o que está acontecendo. A igreja por si perdeu a força. Nós devíamos se unir a cada dia mais. A igreja, todos os ministérios. No céu não existe placa de igreja. O seu cargo, o seu título, você pode ser o que você quiser. Quando você chegar diante do trono de Deus, você vai ser mais um. Deus não vai te julgar pelo seu cargo. Deus não vai te julgar pela sua placa de igreja, pela sua posição, não, irmãos. Deus quer um povo zeloso, humilde,
de bom coração. Infelizmente, esses dias que está falando aqui em Timóteo chegou e que Jesus fala também. Mas agora, crentes, pessoas que dizem que professam uma fé, desejando a morte um do outro, desejando mal. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil, não precisa nem falar. Se você entra na internet, o que você viu falando de anistia, do que está acontecendo no Brasil, e pessoas chegam a mim e falam, não, tem que ser preso mesmo. Para que dar anistia para esse povo? Para que fazer isso e fazer aquilo? Irmãos, que Deus que a gente está servindo? Que Deus que nós estamos servindo se nós temos coragem de desejar o mal para essas pessoas, irmãos? Às vezes tem pessoas inocentes, tudo bem, erraram, mas não cometeram crimes nenhum e estão pagando por isso, por um crime que não cometeram, desejando a morte das pessoas. Eu quero ler essa palavra aqui, para essa live não ficar muito grande. Olha só o que Jesus ele diz no livro de Mateus 18. Vou ler do 15 em diante, Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Se tiver a ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja, e também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por teu Pai que estás nos céus. Porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no nome deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecar o meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus falou assim, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nós somos humanos, irmãos. Olha só o que Jesus fala para Pedro, que nós temos que perdoar os nossos irmãos até 77 vezes 7. 70 vezes 7. Olha só isso. Então nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Infelizmente, as pessoas não investigam, não ficam a par da situação e ficam julgando que isso tem que fazer isso mesmo, tem que prender, que não tem que dar anistia para ninguém. Não é assim, irmãos. Você imagina se Deus não tivesse amor por nós, que nós erramos tanto, se a misericórdia dele não se renovasse nas nossas vidas, não teria nem osso nosso mais. Mas o nosso Deus é misericordioso e nós temos que ser misericordiosos também, irmãos. Quem somos nós para julgar? Por isso que o Brasil está assim, um contra os outros. Ninguém sabe mais quem manda. Só Deus para ter misericórdia de nós, e as coisas só piorando. E ainda tem pessoas que diz que professam uma fé, que acreditam no Senhor Jesus, desejando mal um do outro. Não é assim, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da terra. A gente tem que ver que Deus está no controle de tudo, Ele está vendo tudo, é no tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que entender isso. 1000 anos para Deus é como um dia. Mas nós temos que se sensibilizar no nosso coração. Perdoar é humano. Os irmãos conhecem a história de Nínive, né? Os irmãos do profeta Jonas, o que aconteceu. Jesus perdoou aquele povo. 120 mil pessoas foram poupadas por causa que tomaram a decisão certa. E hoje nós ficamos julgando. Não. Tem que prender mesmo. Essas pessoas têm que morrer. Que isso? Desejando a morte de um ser humano. Quem somos nós para desejar a morte de alguém? É Deus que dá vida, é Deus que tira a vida. É só Ele que pode fazer isso, irmãos. Infelizmente os dias maus chegou. E nós temos que orar e pedir a misericórdia do Senhor. Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor, porque os dias são maus mesmo. Os dias são maus. Ninguém tem mais empatia com ninguém. O ser humano chegou num ponto que cada um só pensa em si mesmo, no seu bem próprio.
E não é assim, meus irmãos. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Jesus se doou por mim e por você. Outra hora a gente estava no mundo. Outra hora a gente é criatura. O Espírito Santo mandou alguém até você pregar a palavra de verdade. Aí você aceitou. Agora que você está nos caminhos, nós temos que ser exemplo. A igreja tem que ser exemplo. Para que Deus venha intervir. Todo mundo perde com a desunião. Todo mundo perde com o caos. E não é isso que Deus quer. Amém, meus irmãos? Que essa palavra sirva de exemplo para nós. Temos que amar incondicionalmente, amar uns aos outros, ajudar os nossos irmãos, estender as mãos para ele, mesmo que ele errou, que ele não sabia o que está fazendo. Mas nós temos que perdoar. E muitas vezes. Porque nós precisamos do perdão também. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até a próxima live. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje, para todo grande sempre. Ficam todos com Deus. Amém?